Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho, então vou corrigir aí uma super prova da FCC. Então, gente, aqui focadíssima em tribunais, né? E já começa a nossa aula com um recadinho muito especial para você. Vai dar certo. Acredite, gente. Se o seu sonho é fazer um curso do TRT, outros também daí da FCC, mas se for especificamente do TRT, acredite que vai dar certo, né, gente? Vai dar certo. Esse é o primeiro passo para o sucesso, é você acreditar que é possível, que você é merecedor dessa vaga. Eu acredito em você. E aí, estamos juntos ou não? Então, gente, sempre pensa nisso, tá? Pensa sempre em dar o seu melhor todos os dias, que com certeza você vai colher bons frutos. Se vai ser no TRT XYZ, não sei. Isso aí já está mais na mão de Deus. Mas pode ter certeza que uma hora, né, o seu lugar na fila chega e a sua tão sonhada nomeação, ela ocorre. Beleza? Bom, gente, então nós vamos corrigir aqui o TRT2, segunda região, que é de São Paulo. Essa prova de hoje é a prova de analista judiciário, área administrativa, prova quentinha aí de 2018. Bom, gente, essa prova aqui, vamos dizer assim, a de analista, ela tá ok, tá no perfil da FCC, assim, aliás, quando a gente fala de TRT, ela tem um perfil bem fechado, bem marcante, então se a gente faz várias provas, assim, do TRT, como a gente tem feito, a gente percebe que, lógico, que muda uma questão ou outra, mas, assim, o jeitão da prova é muito parecido, beleza? O que muda é que, às vezes, tem prova que tá mais difícil, tem prova que tá um pouquinho mais fácil. E já adianto que toda vez que eu falo que a prova tá fácil ou difícil, eu estou comparando a FCC com a própria FCC. Então, por mais que você fale assim, gente, essa mulher é louca, eu tô achando a prova super difícil e ela tá falando que a prova é fácil. Mas é porque eu tô te contando assim, mesmo que doa seu coração. Existem provas ou questões mais difíceis da própria FCC, tá? Então, não fica magoado comigo, não. A minha análise aqui é uma análise um pouco mais matemática, ou seja, habilidade exigida. O que o aluno tinha que saber para fazer aquela questão. Se é uma questão mais batida ou não. Tipo assim, poxa, às vezes é uma questão difícil, mas ela já caiu tantas vezes, né, tão comum dentro de concurso público, é tão comum para a FCC, que não faz sentido um aluno que está estudando errar. Dá para sacar isso, gente? Então, tem certas questões que, mesmo sendo um pouco mais difíceis, a gente não pode errar. Por quê? Porque é cartinha marcada já nas provas da FCC. Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, nessa daqui, primeira questão, então todo mundo juntinho comigo, ele fala assim, ó, Nair e Mariana receberam, no total, 198 processos para arquivar. Desse total, a maior parte foi entregue para a Mariana. Depois da entrega, Mariana disse corretamente a Nair. Gente, grifa essa frase agora, que ela é assim, o filho da questão. Se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram para arquivar, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Você falou, tá. Nair respondeu para Mariana, então eu proponho que você me dê 1/4 dos processos que deram a você para arquivar. Mariana aceita a proposta de Nair, o que implica dizer que Nair terá que arquivar X processos a mais do que teria que arquivar com a distribuição original de processo entre elas. Nessas condições descritas, X é igual a. Aí você respirou e falou, tá. Queridos, põe uma coisa assim, de vez na sua cabeça. Principalmente quando a gente fala de FCC, você tem enunciados maiores, você tem um lado de interpretação extremamente aguçado. Então, vamos supor assim, eu posso pegar essa mesma questão e falar, resolva a equação. Só que a FCC tem todo um jeito especial de te dizer a mesma coisa, né? Então, para com essa ideia de querer ler a questão e de cara ter a resolução. Então, faz o que a titia está falando. Lê a questão uma vez, aí você já vai, dá uma cubada nas alternativas, número feio, número bonito, para você ter uma ideia. Relê, transcrevendo as informações para o papel. Quando você transcreve, que é o que eu faço aqui, aí você já vai pensando no que você vai fazer. Eu vou fazer fulano, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Visão Thundercats, visão além do alcance. Então, eu tenho que saber, o meu primeiro passo, ele é definido pelo último passo. Cassim, mas isso é difícil demais, gente, mas é isso que vocês têm que fazer. Quando o aluno fala assim, Cassim, mas como é que eu vou pensar nisso? Como que você vai pensar? Uma forma é construindo esse raciocínio.
beleza? Não é da noite para o dia, mas é necessário. Então, já deixei aqui pré-pronto. Então, primeira coisa, ele fala assim, então, vamos voltar lá. No total, 198 processos. Então, ou seja, se eu pegar a quantia de Mariana mais a quantia de Nair, né, os processos que Mariana fez, mais os processos que Nair fez, tem que somar 198. Beleza. Bom, eu já montei aqui, então imagina que inicialmente a Mariana tem A processos e Nair tem uma quantidade B de processos. Então, eu vou colocar assim, ó, após alterações. Após alterações. Deixa eu falar, Rita ver isso não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, após alterações. Então, deixa eu só escrever já aqui. Então, Mariana e Nair. Gente, se você começou chamando aqui de X e Y, muda aí. Porque eu já tenho um Xzinho aqui na questão para não dar erro, né? Para você não se confundir. Então, vamos lá. A Mariana disse para Nair: se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram para arquivar. Parou aqui. Então, a Mariana, inicialmente, ela tinha A processos. Ela deu quanto para Nair? 1/4. Então, ela deu A dividido por 4. A Nair, por sua vez, ela tinha B processos. Então, ela somou a quantia que a Mariana deu, que foi quanto? A sobre 4. Beleza? Então, olha aqui. A Mariana pegou 1/4, então ela deu, então tirou de Mariana e ela deu para Nair. Então, somou para Mariana. Para Nair, perfeito. Beleza? Bom, quando a Mariana doou esse 1/4, a gente já pode falar que a Mariana tirou o mínimo, né, gente? Aqui não precisava nem fazer continha, podia fazer direto. Então, a gente encontra que a Mariana sobrou para ela 3/4 de A, ou seja, 3/4 da quantia inicial, beleza? Então, a Mariana, nessa nova conjuntura, ela vai arquivar 3/4 do que ela iria arquivar, beleza? Só que aí, gente, continuando a nossa frasezinha, ela vem cá e fala assim, né? Se eu lhe der 1/4 dos processos que me deram para arquivar, você, então ele está falando de Nair, você ficará com metade dos processos que vão sobrar para eu arquivar. Então, ela fala que nessa brincadeira de receber essa doação de Mariana, a Nair vai ficar com metade dos processos que sobraram para Mariana arquivar. Então, é metade de quanto? De 3/4 de A. Sim? Então, ou seja, nesse novo rearranjo, a Nair ficou com metade do que sobrou para Mariana arquivar. Gente, fazendo só a continha que está em vermelho, então, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Então, ou seja, no final das contas, nessa nova alteração, a Mariana ela será responsável por 3/4 de A de processos para serem arquivados e a Nair 3/8 de A de processos para serem arquivados. Mas, galera, vamos lá? Para eu achar uma variável, eu tenho que ter uma equação. O que eu sei? Que se eu somar a quantidade de processos de Mariana e a quantidade de processos de Nair, isso tem que somar quanto? 198. Então, daqui, quantidade de processos de Mariana, 3/4 de A. Quantidade de processos de Nair, 3/8 de A. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 198. Fechou, né, gente? Eu tenho uma equação com uma única variável, sim ou não? Sim. Gente, olha que legal. Essa é uma questão puramente de equação, envolvendo frações, obviamente. E eu quero que você me fale o seguinte, que dia que você já viu escrito nos editais, no conteúdo programático do TRT da FCC, em que ele fala claramente equações e sistema do primeiro grau? Que dia? Gente, sinceramente, eu me atrevo a dizer que, tipo, nunca, tá? Só não vou falar nunca, porque pode ter um desgarrado aí para me desmentir. Mas FCC para TRT, eu te falo assim, a chance disso é mínima. Beleza? Então, gente, fazendo aqui a nossa equaçãozinha, tirou o mínimo só do primeiro membro, como nós já combinamos, né?
8 por 4, 2 vezes 3. Então, 8 por 4, 2 vezes 3, 6A. 8 por 8, 1. Então, ficou 3A, tudo isso igual a 198. Daqui, então, ficou 9A sobre 8 é igual a 198. Gente, eu prefiro sempre deixar as contas para o final. Então, aqui, ó, esse 8 está dividindo, passa multiplicando. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Você já observou suas respostas e viu que elas estão bonitinhas, né? Então, a chance dessa conta dar exata é gigantesca. Então, vamos lá. 19 por 9. 2, que dá 18, sobra resto 1. 18 por 9, 2, que dá 18, sobra resto 0. Então, ficou A é igual a 22 vezes 8. Gente, sempre pensa se você tem que fazer essa conta ou não, tá? Cabeça não é enfeite, lembra disso, lembra dessa dica. Vamos ver o que a questão está pedindo, para você não sair fazendo conta igual um doido desvairado? Ele fala assim, ó, Mariana aceita a proposta de Nair, o que implica dizer que Nair terá que arquivar X processos a mais do que ela teria que arquivar com a distribuição original. Gente, então quanto que Nair vai fazer a mais? Essa parte aqui, ó, é a parte a mais que a Nair ia fazer, porque originalmente ela ia fazer B. Agora ela vai fazer A sobre 4, não é isso? Então, essa é a parte A mais, essa é a parte que acrescentou. Eu preciso fazer essa conta? Claro que não. Olha aqui, eu quero saber isso daqui. Então, daqui, ó, A sobre 4, quem que é o A mesmo? 22 vezes 8 dividido por 4. Se você resistiu à tentação mundana de fazer essa continha aqui, ó, vou até de apagar aqui para despoluir. Então, se você resistiu bravamente e deixou esse produto indicado, porque você tem amor ao seu tempo de prova e você sabe que não pode desperdiçar o seu tempo, você fez isso aqui, ó, 4 por 4, 1, 8 por 4, 2. Ó, que lindeza, né? 22 vezes 2, 44, que processos. Isso daqui é o que ele chama de X. Então, ou seja, Nair irá trabalhar com 48 processos a mais do que na configuração original. Perfeito? Queridos, cuidado, porque tem aluno que é tão psicopata que ele quer sair fazendo conta igual um doido desvairado que ele não pensa. Aí ele vem aqui, multiplica 22 por 8, acha o número rechuchudo, para depois esse número rechuchudo eu dividir por 4. Com certeza eu gasto mais tempo para fazer a minha prova. Aí quando o aluno fala assim, nossa, eu não consegui fazer não. Aí eu falo, realmente não consegue não, né? Beleza? Bom, esse seria o melhor jeito. Mas para o aluno meio psicopata, aqui se eu fizesse esse A aqui, vocês vão fazer, vai dar 176. Aí o que eu teria que fazer? 176 dividido por 4. Desnecessário, mas tá? Quem quiser, fica à vontade. Resposta da questão, letra A de amo fazer exercício de raciocínio lógico e matemática. Cassinha, eu não amo assim, não. Claro que ama, gente. Quando for a sua aprovação, a sua posse, você vai amar. E principalmente porque se tiver raciocínio lógico no seu edital, pode ter certeza que ele faz uma, né, ele faz uma ótima diferença aí, tá, gente? Beleza? Ok. Próxima questão, questão número 2. Então, voltando aqui, gente, eu esqueci de escrever. A questão número 1 é uma questão de equações, né? Então, uma questãozinha trabalhando com equações e frações. A questão número 2 é uma questão de regra de 3, né? Mais do que composta, né? Essa é compostíssima, né? Então, uma regra de 3 composta. Queridos, criem um hábito quando você for pegar uma bateria mais aleatória, tipo provas, que eu acho que é super legal, de fazer isso aqui. Qual é o conteúdo principal abordado naquela questão? Porque, ao fazer isso, você automaticamente sabe o que cai mais e o que cai menos, tá? Questão 2.
Então, na questão 2, ele fala assim, ó. Em um julgamento sobre danos ambientais, a acusação apresentou o dano de que os 5 fornos de uma olaria consumiam 50 toneladas de carbono, trabalhando 10 horas diárias por 15 dias. A defesa propôs reduzir as atividades da olaria para 3 fornos, trabalhando 9 horas diárias por 18 dias. Comparando o consumo de carbono da situação apresentada pela acusação, 15 dias, 5 fornos, 10 horas diárias, com a situação proposta pela defesa, 18 dias, 3 fornos, 9 horas diárias, houve uma redução do consumo de carbono em toneladas de. Então, respirou. Se é uma regra de 3, quais são os 3 passos fundamentais? Primeiro, identificar e dispor os seus dados. Então, vamos lá. Eu tenho primeiro, então ele fala assim, em um julgamento, foram dados que 5 fornos, então 5 fornos de uma olaria, consumiam 50 toneladas de carbono. Então, o carbono dado em toneladas, ok? Lembra sempre da unidade de medida. Trabalhando 10 horas diárias, então 10 horas por dia, durante um total de 15 dias. Beleza. A defesa propôs reduzir para 3 fornos, trabalhando 9 horas diárias, por um total de 18 dias. Então, 3 fornos, 9 horas diárias, por um total de 18 dias. E ele quer saber, nesta nova situação, como vai ser o consumo aí de carbono, né? Como vai ser aí consumido de carbono. Então, vamos lá. Gente, segundo passo é analisar se são grandezas direta ou inversamente. Comparo 2 a 2 e considero todo o resto constante. Então, eu vou comparar fornos e carbono e supor que horas por dia e dias sejam constantes. Cassinha, mas não é constante. Filho, supor, supor é fingir que é o quê? Constante, beleza? Então, vamos lá. Gente, eu tenho menos fornos trabalhando, né? Eu tenho menos fornos trabalhando, eu vou eu vou consumir mais ou menos carbono. Menos, né, gente? Então, se eu diminuo a quantidade de fornos, eu diminuo a quantidade de carbono. Então, eu estou supondo que eles trabalham a mesma quantidade de horas por dia e pelo mesmo número total de dias. Então, se eu tenho menos fornos trabalhando lá, queimando, eu tenho menor quantidade de carbono. Diminuir forno e carbono também diminuiu, como ocorreu a mesma coisa, elas são diretamente proporcionais. Fechou. Agora eu vou comparar horas por dia e carbono e vou supor todo o resto constante. Então, eu vou supor que fornos é constante e supor que dias é constante. Então, eu tenho a mesma quantidade de fornos trabalhando para o mesmo período de tempo. Só que agora, gente, eu estou trabalhando menos a cada dia. Se eu trabalho menos a cada dia, eu produzo mais ou menos de carbono? Se eu faço menos a cada dia, eu vou produzir menos de carbono, beleza? Ou seja, eu vou consumir menos de carbono. Diminuir horas por dia e o carbono também diminuiu, então são diretamente o quê? Proporcionais. Fechou? Agora, gente, eu vou comparar quem? Dias e carbono e vou supor todo o resto constante. Horas por dia é constante, a quantidade de fornos são constante. Gente, eu estou trabalhando por um período maior. Então, eu tenho a mesma quantidade de fornos, trabalhando pelo mesmo número de horas por dia, só que por um período maior. Se eu trabalho por um número de dias maior, por mais tempo, eu vou consumir mais ou menos carvão. Mais carvão. Então, se eu aumento o número de dias e eu aumento o carvão, ocorreu a mesma coisa. Então, elas também são diretamente proporcionais. Fechou? Beleza. Agora, eu vou escrever a minha proporção. Como? Mantenho a razão que tem a variável, que é 50 sobre x, igual às demais. O que for diretamente proporcional, eu mantenho, e o que for inversamente, a gente
inverte, não é isso? Então, beleza. Gente, não é diretamente, então eu mantenho, fica 5 sobre 3. Não é diretamente, então eu mantenho, então fica 10 sobre 9. Não é diretamente, então eu mantenho, fica 15 sobre 18. Beleza? Feito isso, agora é só partir para o abraço e resolver. Queridos, nós já estamos no nível avançado. Se você está vendo as correções de prova, eu sei que você já está no nível legal. Então, se você está assim realmente afiado na matéria, olha que legal. 10 vezes 5, 50. Então, 10 vezes 5, 50. Com 50, tchau, tchau. Por que eu pude fazer isso, gente? Porque eu estou em lados contrários da igualdade. E lembrando que aqui é um produto. Lembra que numa proporção a gente pode simplificar em linha reta, né? Quem mais aqui, gente? Posso aqui? 15 por 3, 5 por 3, 6. Tem mais alguém, gente? Sim, sim, sim ou não? Não, né? Tem mais ninguém para simplificar, então deixa quieto. Então, aqui, gente, ficou x vezes 1 vezes 1 vezes 5, 5x. 3 vezes 9 vezes 6. Então, 3 vezes 9, 27. Então, ficou 27 vezes 6. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. Então, ficou 162. Beleza? Logo, quem que é meu x, gente? É 162 dividido por 5. Aí, não tem jeito de simplificar, vamos fazer continha. 162 dividido por 5, 16 por 5, 3, que dá 15, sobra resto 1. Desce o 2. 12 por 5, 2, que dá 10, sobra resto 2. Vírgula, acrescenta um 0. 20 por 5, 4, que dá 20, sobra resto 0. Logo, nessa nova conjuntura, serão 32,4 toneladas de carbono. Sim ou não? Sim, sim, sim. Então, resposta da questão, letra de fui para vala, de tomei na tarraqueta, de ainda bem que tem um próximo concurso. Credo, Cassinha. Gente, por isso que eu amo a FCC de paixão. Confessa pra tia Cassinha, quem marcou a letra C, feliz da vida. Gente, ainda se achando, falando, acertei questão, bom demais. Gente, olha a FCC, olha a letra C. Eu sempre falo assim, cuidado, verifique se o que você está achando é efetivamente a resposta da questão. E principalmente quando você está numa FCC, isso tem um peso maior. Gente, o que ele pediu? Houve uma redução do consumo de carbono, né, gente? Ele não está pedindo isso, ele quer saber quanto que reduziu, né? Então, antes eu tinha 50, agora eu tenho 32,4. Ele quer saber a redução, ele quer saber a diferença, né? Aqui ficou 10, aqui ficou 9, aqui ficou 4. 10 menos 4, 6. 9 menos 2, 7. 4 menos 3, 1. Então, ou seja, houve uma redução de 17,6 toneladas. Resposta, letra B de bora prestar atenção. Nossa, Cassinha, essa doeu o coração. Gente, imagina você acertar uma questão como essa e aí você errar o gabarito. Mas sabe o que acontece? Já viu que esse povo que fica no final da prova, que é seu falso amigo? Já ouviram falar no falso amigo? O que é falso amigo? É aquele menino, né, que fica lá esperando todo mundo sair da prova, ele fica lá te esperando para conferir o gabarito, mas é para contar os seus erros, não é o erro dele não, né, gente? É para contar os erros dele, né? Aí, numa questão começa, ele fala, putz, eu marquei o 32,4. Mas aí depois eu lembrei da Cassinha e marquei 17 detalhes, aí você marcou o 32. Nessa hora, gente, você não conta o crime, não. Tá? Você fala, não, marquei de cara já, maldade, tá?
Desse povo, a gente fica lá na prova só para contar o erro dos outros, né? Que falta de graça. Vamos lá. Questão número 3. Então, na questão número 3, ele fala assim, ó, a sentença final de uma causa trabalhista indica que uma empresa terá que pagar R$ 2.450 para um trabalhador até o dia 10 de janeiro, com desconto de 15% caso pague antes dessa data. Caso pague depois do dia 10 de janeiro, a empresa terá que arcar com uma multa de 10% ao dia. Se a empresa fizer o pagamento ao trabalhador no dia 11 de janeiro, ela terá gasto X reais a mais do que se tivesse feito o pagamento no dia 9 de janeiro. Sendo assim, X em reais é igual a. Então, beleza. Bom, gente, é uma questão que envolve principalmente quem? Porcentagem, queridos. Eu desconheço uma prova da FCC que, de forma direta ou indireta, não tem ali alguma coisa de porcentagem, né? Muito incomum. Então, vamos ver. Pagamento 9 de janeiro. Então, se o pagamento fosse feito em 9 de janeiro, gente, ele teria um desconto de quanto? De 15%, né? Então, ele teria um desconto de 15%. Então, é 15% de quanto? O valor da multa lá era 2.450. 2.450. 15% é 15 sobre 100 vezes 2.450. Cortou, cortou, beleza? Você já sabe que não vai ser divisível por 2, então deixa... Queridos, vamos lá, até parar tudo aqui, ó. Combinado com tia Cassinha, combinado de dedinho. Posso tirar o 10? Nunca, se não for uma divisão exata. Tradução. 15 ou 245 são divisíveis por 5? Sim. 15 ou 245 são divisíveis por 2? Não. Então, não vai dar uma conta exata, porque 10 não é 2 vezes 5. Então, alguém lá de cima tinha que ser por 5 e alguém dividido por 2. Se não for da exata, deixa ele quietinho, porque é mais fácil, tá? Então, vamos lá. Então, seria 245 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então, 5, 7, 6, 3. Beleza? Então, ficou 3.675 dividido por 10, ou seja, R$ 367,50. Beleza? Aí, vamos colocar assim, ó, valor pago. Gente, quem que é o valor pago? 2.450 menos 367,50. Fechou? Então, nesse caso aqui, 0, aqui fica 10, aqui fica 9, aqui fica 4. 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 4 menos 6, não tem jeito, pegou emprestado. 14 menos 6, 8. 3 menos 3, 0. Sobrou 2. Então, se ele tivesse pago em janeiro, né, em 9 de janeiro, ele teria pago R$ 2.082,50. Deixa aí guardadinho. Pagamento 11 de janeiro. Beleza. No pagamento dia 11 de janeiro, ele fala assim, ó, caso pague depois do dia 10 de janeiro, a empresa terá que arcar com uma multa de 10% ao dia. Então, eu tenho aqui, de vez um desconto, eu tenho uma multa de 10%. Ficou só um dia, né, gente? Então, 10% do valor, ou seja, de 2.450. Gente, lembrando que calcular 10% é sempre dividir por 10, né? Então, calcular 10%, dividir por 10. Posso fazer direto, mas, como eu sei que tem cada aluno no nível diferente, não custa fazer passo a passo. Cortou, cortou, 240.
45. Fechou. Então, qual que vai ser o valor pago aqui? Então, o valor pago, só que agora, como é uma multa, né, gente? Então, vai ser 2.450 mais 245. Então, ficou 5. 5 mais 4, 9, 6, 2. Então, ou seja, ele teria pago um valor de 2.695. Bom, aí o que ele está pedindo? Se ele terá gasto X reais a mais do que se tivesse pago no dia 9 de janeiro. Então, de novo, ele quer a diferença, né, gente? Então, toma cuidado. Então, ele quer a... Deixa eu fazer aqui. Ó. Ele quer a diferença. Então, é 2.695 menos 2.082,50. Vê se está pegando aqui, tá? Bem quietinho ali, mas não tem problema não. Então, aqui, gente, 0, aqui ficou 10, aqui ficou 4. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 9 menos 8, 1. 6 menos 0, 6. E aqui, 0. Então, ele terá pago R$ 612,50 a mais. Resposta, letra E de estudaremos um pouco mais. Beleza? Gente, toma muito cuidado sempre com isso. O que a questão está pedindo, né? Toma cuidado, porque assim, a FCC ela brinca muito com isso. Eu tenho certeza que na questão número 2, naquela de regra de 3, deve ter muito aluno bom de serviço, tradução, aluno que sabe a matéria, aluno competente, que estudou e, às vezes, marcou o gabarito errado por uma questão de vacilo mesmo, de falta de paciência para ler o trem direito, né? Próxima aí, questão número 4. A questão número 4, gente, é o que eu chamo dos famosos probleminhas, né? Neste caso aqui é uma questão de calendário. Então, para quem já teve aula comigo, principalmente nos cursos mais teóricos, o que eu falo que eu resumo chamando de probleminha? Sequência lógica, calendário, verdade e mentira, quadro lógico, aqueles problemas que mexem com orientação espacial, fulano está sentado à direita de Beltrano, esse tipo de questão que diga de passagem que a FCC ama, né? Então, vamos lá. Na questão número 4, ele fala assim: os meses de agosto e setembro têm, respectivamente, 31 e 30 dias. Às 16 horas do dia 4 de agosto de 2018, que é um sábado, um cronômetro que estava inicialmente zerado foi acionado. Esse cronômetro será desligado às 15 horas da primeira quarta-feira de outubro de 2018. O total de horas que o cronômetro indicará é igual a... Tá. Aí, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, que no dia 4 de agosto de 2018, ele fala que é um sábado. E ele quer a primeira quarta de... Peraí, antes de mais nada, deixa eu... Só colocar aqui para baixo. Primeira quarta de outubro. Beleza. Tá. O que eu vou fazer, gente? Antes de eu pensar no cronômetro, eu tenho que ver quantos dias se ultrapassaram ali, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei quando que vai ser a primeira quarta. Então, eu vou, na realidade, pensar assim, ó. Eu tenho lá agosto, setembro, outubro, correto? Ele já me disse que agosto 31 dias, não é isso? Setembro 30 e outubro o quê? 31. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o último dia de setembro, ou seja, o dia 30/9/2018. Porque se eu acho o último dia de setembro, automaticamente é mais fácil eu achar essa primeira quarta-feira, beleza? Então, nós vamos fazer isso daqui primeiro, fechou? Beleza. Então, olha só, gente, neste caso aqui, vamos olhar quantos dias eu tenho. Agosto e setembro. Setembro vão ser todos os dias 30.
Agosto, então é 31 menos 4. 31 menos 4, eu tenho 27 dias. Aqui, então, total 27 mais 30, eu tenho 57 dias aí entre esses dois períodos, beleza? Bom, qual que é a dica para fazer essas questões de calendário? É achar o número de semanas inteiras, né, gente? Então, basta fazer 57 dividido por 7. 57 por 7, 8, que dá 56, sobra resto 1. O que significa isso, gente? Que eu tenho 8 semanas completas. 8 semanas completas, mais o quê? Um dia. Fechou. Lembra o seguinte, como eu subtraí aqui, esse cara aqui, esse dia 4, ele não está incluso na sua contagem. Então, quando eu for contar, eu não começo no sábado, eu começo no dia seguinte, que é no domingo. Eu não subtraí aqui, beleza? Então, se eu fosse contar, ó, sábado, eu ia falar domingo, segunda, terça, beleza? Por que isso, gente? Então, a minha semana também começa no domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não são 8 semanas completas? Então, eu vou começar aqui, ó. É como se eu fizesse assim, 1, 2, tchan, 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 8 que? Semanas. Porém, sobra mais o que, gente? Um dia. Então, esse um dia que sobra, que ele está aqui, né? Esse dia que sobra aqui, ó, se sobra mais um dia, esse cara aqui é o dia 30/9. Beleza? Se ele é o dia 30/9, eu quero a primeira quarta-feira de outubro. Então, gente, segunda, dia 1º/10, terça, dia 2/10 e quarta, dia 3/10. Então, a primeira quarta-feira de outubro vai ser no dia 3/10 de 2018. Fechou, galerinha? Sim, sim, sim? Bom, com isso, a gente consegue achar o total de dias entre uma e outra. Então, na realidade, eu tenho o sábado, aqui, se você quiser anotar, até por uma questão de treino, tá, gente? Domingo. Então, agora eu consigo achar o total de dias. Copia aí, gente, que eu vou ter que apagar um pouquinho para a gente terminar a resolução. Fechou? Beleza. Então, olha só, gente, nesse período, então, ó, nesse período agora, eu tenho, vamos lá? Eu tenho, aí, vamos voltar aqui o tape, né? Vamos voltar um pouquinho. Apagando aqui. Esse aqui a gente vai usar para deixar aqui. Então, olha só, gente. E aqui eu preciso de outubro. Então, vamos lá. Então, agora eu já sei, ó. Agosto são 27 dias, setembro, 30 dias e outubro, 3 dias. Então, eu tenho um total de 60 dias. Então, voltando aí, ele fala assim, ó, às 16 horas do dia 4 de agosto de 2018, que é um sábado, um cronômetro inicialmente zerado, foi acionado. Esse cronômetro será desligado às 15 horas da primeira quarta-feira de outubro. O total de horas que o cronômetro indicará é igual a... Gente, então, olha só, do dia 4/8 o dia 3/10, eu sei que são 60 dias, e eu sei que cada dia tem 24 horas, não é isso? Então, 60 dias vezes 24. Aqui, gente, 60, então ficou 0, 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 2, 12, 12 com 2, 14 horas, beleza? Então, 1.440 horas. Porém, deixa eu ver se tem esse lá. Aqui a FCC não foi boazinha, né? A gente tinha que ter esse lá. Só que temos um pequeno detalhe. Para eu contar o dia cheio, eu estou contando 16 horas do dia 4/8
e 16 horas também do dia 3 do 10, porque eu estou contando um dia completo. Seria as 16 do 4 de 18, os 16 do 5, 16 do 6 e assim por diante. Só que na realidade, aqui foi desligado às 15 horas, né, gente? Então, na realidade, foi 1 hora a menos. Então, eu tenho que subtrair um aqui. Então, ficou 1.439 horas. Então, ou seja, como voltou só 1 hora, eu ignorei, fiz como se fossem dias completos, que dariam 1.440 horas, menos 1 hora, já que no último dia ele parou às 15 horas e não às 16 horas. Fechou? Queridos, essa brincadeirinha aqui para saber a quarta-feira, e isso aqui, eu tenho que passar por isso para eu saber essa primeira quarta-feira do mês aí, tá? Então, a estratégia foi fazer até setembro, de setembro até outubro, aí a gente faz na munhequinha. Fechou? Belezura. Questão bem inteligente aí, né? Trabalhando vários conceitos, né, gente, de uma vez só. Bom, próxima e última questão desta prova aí, questão número 5. E é uma questão que envolve quadro lógico, questão também bem característica da FCC, tá, gente? Ó, de todas as provas do TRT2, essa de analista judiciário, ela tá mais difícil, assim, se a gente comparar. Claro que tem algumas beldades, mas no somatório, com certeza, ela tem as melhores questões. Bom, na questão 5, ele fala assim: Almir, Beto, Célio e Danilo trabalham uma repartição pública e suas idades são 30, 31, 32 e 33 anos, não necessariamente nesta ordem. Suas ocupações são auxiliar de escritório, contador, ouvidor e escriturário, ainda que não necessariamente nesta ordem. Sabe-se que o auxiliar de escritório, que é o mais jovem dos 4, é primo de Almir e sempre toma café com Beto. Célio, que é o mais velho dos 4, mora no mesmo prédio do contador. Almir é 2 anos mais novo que o escriturário. Nas condições descritas acima, é correto afirmar que necessariamente. Respirou, então vamos lá montar o nosso quadrinho. Beleza? Então, vamos lá. Gente, lembrando que o jeitão, né, desse quadro é, se eu coloco aqui um V, ninguém mais, né, Almir não tem nenhuma outra idade, ninguém mais tem 30 anos. Se eu coloco um X, eu estou dizendo que Almir não tem 30 anos. Então, vamos lá, vamos voltar lendo e preenchendo o nosso quadrinho. Primeiro, o auxiliar de escritório, que é o mais jovem dos 4. Então, de cara, o auxiliar de escritório e o 30 anos andam juntinho, beleza? Então, ele fala que eles são juntinhos aqui, onde um vai, o outro vai atrás. É primo de Almir. Então, tradução, Almir nem tem 30 anos e nem é auxiliar de escritório. E toma café, e sempre toma café com Beto. Tradução, então o Beto nem tem 30 anos e nem é auxiliar de escritório. Beleza. Célio,
que é o mais velho dos 4. Então, Célio, ele é o mais velho dos 4. De cara, gente, se o Célio é o mais velho dos 4, eu já sei que o Célio também não pode ser o quê? Auxiliar de escritório, porque ele seria o mais novo. Fechou? Então, o Célio, que é o mais velho dos 4, mora no mesmo prédio que o contador. Então, tradução, eu já sei que o Célio também não é contador. Beleza. Almir é 2 anos mais novo do que o escriturário. Então, primeira coisa, eu já sei que Almir não é escriturário. E quando ele fala que Almir é 2 anos mais novo do que o escriturário, vamos pensar? O Almir pode ter 33 anos? Não, né, gente? Porque senão ele não tem jeito de ser 2 anos mais novo. Ele vai poder ter 32? Não, gente, porque como é que ele vai ser com 2 anos a menos? Não vai ter jeito. Então, o Almir só pode ter quanto? 31. E, automaticamente, o escriturário tem que ter 33 anos, beleza? Então, aqui, ó, o escriturário tem que ter 33 anos. Se o escriturário tem 33, o Almir tem 31, que é 2 anos mais novo. Fechou? Beleza. Bom, vamos preencher algumas coisinhas aqui. Aqui já tem um Vzinho. Fechei coluna, fechei linha correspondente. Já tem Vzinho. Fechei coluna, fechei linha correspondente. Quem que sobrou aqui para Beto? Fechou linha, fechou coluna, fechou linha. E sobrou Danilo aqui, beleza? Outra coisa que a gente sabe mesmo é que quem tem 33 anos, ele é escriturário. Então, na realidade, o Célio tem que ser escriturário. Gente, neste ponto, acabou a questão, tá? Porque ele já fala assim, ó, nas condições descritas acima, é correto afirmar que necessariamente Célio é escriturário. Então, assim, neste ponto, não precisa fazer mais nada. A gente já sabe que a resposta é letra B de bora estudar, beleza? Mas continuando só um bocadinho, fechou coluna, fechou linha. Aqui, eu já sei que o Danilo tem 30 anos, então automaticamente ele é auxiliar de escritório. Fechou coluna, fechou linha. Só que nessa questão, esse buraco aqui, ó, a gente não consegue preencher, beleza? Eu não consigo saber quem que aqui é contador e quem que é ouvidor. Não tem jeito de trabalhar aí, fechou? Então, por isso que ele fala, segue necessariamente, igual ele fala aqui, ó, letra A, Danilo é contador. Não, né, gente? Danilo, ele é auxiliar administrativo. Célia é escriturária, é correto. Almir é ouvidor, não necessariamente. Célio é ouvidor, não, né, gente? Que Célio é escriturário. Beto é escriturário, não, porque o Beto, a gente não sei o que ele é, não, mas escriturário eu sei que é o Célio. Fechou? Então, resposta da questão, letra B de bora estudar um tico mais, né, gente? Então, questão bem legal. Então, olha só, gente, no edital do TRT2, tá? É o edital padrão da FCC, principalmente quando a gente fala para tribunais, tá? Então, assim, dos últimos tempos, o último edital que ela deu uma pequena alteração foi o TRT15, e mesmo assim, na prática, não alterou em nada, tá? Se a gente analisar o TRT2 como um todo, essa prova de analista judiciário, ela está um pouquinho mais puxadinha do que em relação às outras. Tem questões bem maldosas aí, tá bom? Então, gente, corrigimos mais uma super prova aí do TRT segunda região, analista judiciário, área administrativa 2018. Gente, se você não tinha feito a prova, refaça. Queridos, antes de partir para a próxima prova, garanta que essa está realmente absorvida, ou seja, que você realmente entendeu as questões e que se cair uma questão parecida, você vai realmente dar conta do recado. Como eu faço isso, Cassinha? Assistiu esse vídeo hoje? Dá daqui 1, 2 semanas, pega a prova e refaz de novo. Se você fez a prova, você já viu a correção em vídeo, teoricamente você tem que pegar e fazer toda, sim?
Porque ao fazer isso, gente, você está aumentando a sua taxa de memorização. E mais, você está conseguindo perceber a sua taxa de absorção. Você está entendendo mesmo o que eu estou falando? Você entendeu mesmo as questões? Você consegue desenvolver sozinho? Então, esse aqui é o filho aí. Então, quando você refaz a prova, pós ver a videoaula, lógico que tem que dar pelo menos 1, 2 semanas, né, gente, no mínimo, isso aí te indica qual foi seu grau de realmente entendimento e absorção, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, sucesso, bons estudos e fica a nossa frasezinha. Vai dar certo. Acredite nisso, acredite que você é merecedor, é possível gabaritar raciocínio lógico, é possível mudar, às vezes, a sua trajetória aí com essa disciplina, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.